Bom, parece que levaram o Pastor Mirim aí num podcast e perguntaram pra ele do negócio lá do The King, The Power, né? Vamos ver o que ele falou aí. Que é esse podcast The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. É negócio de The King, Não, não. The Power. Irmão, Mas é Legal. o que tá em... É interessante isso, né? Se eu quiser falar inglês em cima do altar. Então, é um lugar que você pode fazer o que você quiser. É isso que ele tá dando a entender, porque até então eu achei que era algo que você fazia aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, né? Que você fazia aquilo que tá ali nas escrituras, né? Principalmente se você tá em cima do altar, você tá ali pra falar de Deus, pra pregar a palavra de Deus, né? Mas ele falou, se eu quiser falar inglês, então dá uma ideia de tipo, que é um lugar que ele faz o que ele quiser, né? E aí fica esse questionamento, né? Porque é ele então que tá falando ou era algo que era um dom do Espírito, alguma coisa? Porque se é o Espírito, não é ele. Mas aí então ele tá dizendo que é ele, né? Se eu quiser falar inglês, eu faço o que eu quiser, ninguém pode falar nada. Então é meio embaçado esse argumento, né? E aí quando ele fala assim, pô, mas por que ninguém falou nada da outra irmã que falou tal coisa? Aí é quando a gente quer justificar o nosso erro citando um erro de outro, né? Essa argumentação é muito conhecida, né? É igual quando os políticos falavam, pô, mas o Lula foi preso e ninguém fala nada. Pô, um erro não justifica o outro, né? Não é assim, né? se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar marra. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do The isso. King The Power é a mesma idiotice. Então, é que o lugar não é pra isso, né? O ambiente de pregação não é pra isso, não é um show, um espetáculo, não é uma aula de idiomas. Então, por isso que não faz sentido, né? É a mesma coisa ele fala, se eu quiser cuspir fogo, se eu quiser dar cambalhota, se eu quiser... Não, cara, não é um ambiente pra isso, né? Não é um show solo seu, não é uma coisa assim pra você fazer o que você quiser, né?